Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Nanda Alfig e hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, que é falar dos favoritos do mês. No caso, hoje eu vou falar dos favoritos do ano de 2025. A gente tá no finalzinho aqui de dezembro e como eu não tenho esse hábito de fazer favoritos do mês e tal, então resolvi fazer os favoritos do ano. E aí, aqui nessa brincadeira, vamos dizer assim, desse vídeo, a ideia é falar não só de livros, mas também falar de filmes, séries e outros assuntos super legais que me fizeram brilhar os olhos em 2025. Começando pela categoria álbum musical, é melhor álbum, né, do que só uma música, porque geralmente é muito difícil escolher uma música só. Mas esse ano eu escolhi 2 álbuns que eu gostei muito, que foi o Debí Tirar Mais Fotos, do Bad Bunny, e o que foi lançado há pouco tempo, que é o Lux, né, da Rosalía, que é um álbum que me encantou muito por misturar diversos ritmos, diversas línguas e toda aquela personalidade latina que a Rosalía tem. E o Bad Bunny, né, o Debí Tirar Mais Fotos, é um álbum que é o DTMF, né? O Bad Bunny eu quase não conhecia, assim, só conhecia de nome e de fama. Eu acabei gostando muito das músicas desse álbum, justamente para ele mostrar essa latinidade, né, que ele tem. E por ser porto-riquenho e os Estados Unidos ser, né, um país ali imperialista, e ele faz essas críticas, né, nas músicas, trazendo, né, os ritmos latinos antigos, assim, que ele costumava ouvir na infância e que faz parte da cultura, né, cultura latina, cultura porto-riquenha. E eu gostei muito, principalmente porque eu tô estudando espanhol agora e eu tenho amado estudar espanhol. Eu tenho gostado mais de ser latina, né, aprendendo a língua. A Rosalía, né, o álbum da Rosalía, o Lux, que ele foi lançado agora no fim do ano, também trouxe um pouco disso, né, traz aquela música de concerto, né, ela tem aquela música Bergen, né, que ela canta, acho que em alemão, que são músicas de câmara, né, aquelas músicas de tipo ópera, vamos dizer assim, não sei o termo exato, mas eu achei incrível porque não só ela fazer essa mistura, né, de línguas e mistura de ritmos, tem aquela assinatura dela, né, da voz dela, que ela canta com aquele toque ali flamenco, né, que é muito característico da Espanha. E eu tô encantada, não tenho como falar uma música só de cada um desses 2 álbuns. Então, os meus álbuns preferidos do ano são esses 2. E aí, sobre livros, né, que aí já é um pouco mais complicado falar de um livro só. Esse ano eu não sei quantos livros eu li, mas eu acredito que eu tenha passado ali da minha meta anual, né, de ler pelo menos um livro por mês. Houve meses que eu li 2 livros e eu fiquei surpresa por isso. Não tenho colocado essas metas como algo super, né, importante, de tipo, se eu perder, se eu não passar, ser um grande problema, não. Eu tô começando a ler com calma e eu tô registrando nessas leituras aqui no canal do YouTube, mas alguns livros ali me despertaram muito, assim, que eu estou considerando o favorito do ano, esses livros, pelo sentido de estar na minha cabeça por muito tempo, ocupar um espaço na minha cabeça por muito tempo. Um deles é o Angústia, do Graciliano Ramos. Esse livro aqui é da editora Record. Na verdade, acho que a editora Record tem diversos livros do Graciliano Ramos. Eu não sei se eles lançaram a obra completa dele, mas esse aqui foi o primeiro que eu comprei e eu achei a história excelente. Graciliano Ramos a gente costuma ler, né, na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, nas aulas de literatura, mas costuma ser o livro Vidas Secas, né? Mas aqui eu acabei escolhendo, eu não cheguei a ler Vidas Secas na escola, não foi obrigatória na época que eu estava estudando, mas eu escolhi o Angústia por ser um livro que ele se assemelha um pouco com a história do Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é um dos meus livros favoritos, assim, da vida. E Angústia
conta a história de Luiz da Silva, que é um cara que cresceu na fazenda, na zona rural, né, filho de latifundiário, e sua família, né, passa por uma decadência, então ele vai morar na cidade, né, ele constrói a vida lá, ele é um funcionário público e ele escreve, e ele se apaixona pela sua vizinha Marina, que Marina não está tão apaixonada assim por ele ser um cara comum. E ela acaba se apaixonando por Julião Tavares. E aí a história ela vai se desenrolar assim de uma maneira que essa angústia, que ele fala que no livro pra mim não é angústia, é uma obsessão. Diversas vezes quando eu fui lendo e eu fui fazendo as minhas anotações, eu percebi que ele traz esse sentimento assim à tona a ponto de ser uma obsessão, sabe? Mas é um livro excelente e o começo parece que eu tava me sentindo um pouco desconfortável, né, com a leitura, porque tem muitas ideias dele jogadas, né, tem aquele fluxo de consciência, né, que o pessoal chama. A leitura, assim, no começo pra mim foi um pouco difícil, mas aí depois eu fui começando a entender a história, fui começando a entender a escrita, né, do Graciliano nesse livro, e aí quando eu concluí o livro, fez todo sentido eu voltar lá pro começo, né? Depois que eu terminei o livro, eu voltar lá no começo para entender o final, o que aconteceu com ele, o que aconteceu, né, com o desenrolar dessa história. Então, é um livro que vale muito a leitura. Eu não cheguei a fazer um vídeo aqui no canal sobre ele. Na verdade, faz muito tempo que eu não falo sobre os livros que eu estou lendo. Eu quero voltar a fazer isso em 2026. Mas aí eu vou falar livro a livro, né, que eu esteja lendo ali por mês, mas Angústia é um livro que eu vejo poucas pessoas falando, né, mas acho que vale muito a leitura. Eu quero ler outras obras dele, eu tenho outros livros aqui, eu tenho Caetés, tenho Vidas Secas que eu quero ler também, né, eu ainda não baixei, eu não procurei, provavelmente eu vou pegar na biblioteca municipal, emprestado, mas vale a leitura, Angústia, vocês vão gostar muito. E é isso. E aí outro favorito do ano, né, é A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. Cara, esse livro eu fiquei encantada, quem me emprestou foi a minha prima, Tabata, e a Tabata, ela falou, olha, eu li 2 livros da Socorro Racioli que eu acho que você vai gostar. E aí a gente fez essa troca de livros, né, então eu preciso devolver esse livro pra ela. E A Cabeça do Santo foi um dos livros que eu me diverti na leitura. Foi uma leitura muito gostosa, muito prazerosa. Os personagens principais me lembram um pouco o Alto da Compadecida, sabe? Nesse sentido de diversão, sabe? Da maneira alegre de falar, assim, essa maneira gostosa de falar. E por se passar no Nordeste, tem muita coisa, assim, dos elementos ali, né, nordestinos, que me deixaram muito encantadas também, que foi um livro que foi muito fácil imaginar a história aqui, imaginar os cenários, imaginar muitas coisas por ter essa proximidade, sabe, da escrita com a realidade. E a Socorro Racioli, esse foi o primeiro livro que eu li da Socorro Racioli, depois eu li Oração para Desaparecer, eu gostei também, mas A Cabeça do Santo para mim foi o favorito também do ano. Outros 2 livros, né, que eu também considero os favoritos do ano, que não estão aqui, né, é o Torturado do Itamar Vieira Júnior. Esse livro foi um livro que eu emprestei para a Tabata, né? Ela me emprestou 2 da Socorro, eu emprestei mais 2 livros para ela, inclusive esse do Torturado. E para mim foi uma leitura muito envolvente, assim. Eu lembro de chegar correndo do trabalho e querer continuar a história, sabe? Pegar o fim de semana para terminar um capítulo. E Torturado conta a história de 2 irmãs, né? Que uma delas corta a língua ali, no começo você ainda não sabe qual delas, né? Que cortou a língua ali em um acidente com uma faca. Ela se passa na Bahia, essa história. A gente não sabe exatamente em que ano se passa essa história, mas conta muito sobre trabalho escravo, sobre aquisição de terras, né, e latifúndios, fala sobre
reforma agrária, fala sobre diversos temas ali, mas são muito subjetivos, sabe? Fala também sobre feminicídio e também tem todo aquele realismo mágico que só tem aqui na América do Sul, né? Que é muito gostoso, que é muito prazeroso. Torto Arado me fez sentir saudade da Bahia, sabe? Me deu esse aconchego também, né, da Bahia. Minha família é de lá. Eu nasci lá, mas eu cresci aqui em São Paulo. Mas a proximidade ali com a história me encantou muito também. Eu não quero dar spoilers, então por isso que eu tô aqui, né, reformulando muito bem o que eu vou falar. Mas leiam Torto Arado. E um outro livro que eu li, que foi no Kindle, que é A Morte de Ivan Ilitch, que é do Tolstói. É um livro que ele é bem curtinho, é um livro que também me fez pensar nele por muito tempo, né, depois que eu concluí a história. A história, o Ivan Ilitch é um homem comum, né, igual o Luiz da Silva, né, do Angústia, só que ele, né, não é nenhum spoiler, ele morre, né, o nome do título do livro é A Morte de Ivan Ilitch, mas durante o seu leito ali de morte, ele faz algumas reflexões da vida, das pessoas que estão à volta dele, das pessoas da família, dos amigos, do status que ele tinha e como que ele consegue encontrar a beleza e carinho por uma outra pessoa que ele nem imaginava, sabe? Tem muitas coisas assim pontuais, né, de reflexões, né, sobre a vida, sobre quem somos, sobre por que nós estamos aqui, qual que é o nosso propósito na vida, sabe? Então é um livro que é curto, mas que me fez pensar bastante e de vez em quando eu ainda fico pensando em Ivan Ilitch. Agora, na categoria séries favoritas de 2025, a primeira delas, né, que é a mais fresquinha que tá aqui na minha memória, é o Pluribus, que é da Apple TV. Quem gosta de ficção científica, mas também gosta muito de drama, vai gostar de Pluribus. Pluribus é dirigido pelo mesmo diretor que dirigiu Breaking Bad, para quem gosta, né, desse tipo de história. E também se passa lá em Albuquerque, né, que é nos Estados Unidos, ali quase fronteira com o México. E a história, né, se passa ali ao redor da Carol, né, da Carol. E ela é uma escritora que faz livros de fantasia. E aí ela é lésbica, né, casada com uma mulher. E aí logo no primeiro episódio a gente vê, né, a esposa dela morrer. E tantas outras milhares de pessoas no mundo todo. Algumas morreram, outras ficaram num estado totalmente apático, vamos dizer assim. Alguns cientistas, né, eles recebem um código ali, né, um sinal através ali do espaço, e eles decodificam esse código e eles descobrem que é uma espécie de vírus. E aí esse vírus se espalha e as pessoas, elas acabam tendo comportamentos totalmente diferentes, né, do que elas costumam ter, né? Elas perdem a sua personalidade. Todas elas são conectadas ali com uma espécie de inteligência. Elas se comunicam através do pensamento, né? Um vírus ali alienígena, né? Uma força alienígena. E a Carol e mais 12 pessoas ao redor do mundo são as únicas que não foram afetadas. E eles querem descobrir por que eles não foram afetados, né? E aí ela, por ser uma pessoa que acabou de passar pelo luto, ela não aceita muito bem, né, essa história, ela não compra essa história. E aí ela tenta, né, de todas as formas, desvendar como que ela pode reverter esse vírus, essa história. É uma série que ao mesmo tempo que é ficção científica, é drama, também tem alguns pontos ali curtos ali de comédia. E a personagem é incrível e eu tô adorando a história. Eu acredito que vocês vão gostar também. Outras duas séries também eu amei, que foi Pachinko, que é inspirada num livro que ficou muito hypado, né, no TikTok e aqui também no YouTube,
que conta a história de gerações, principalmente da família da Sunja, né, que é a principal, né, a personagem principal. Bom, na série, eu não cheguei a ler o livro, tá? Mas na série ela conta em tempos diferentes, né, conta o passado ali da Sunja, na época em que a Coreia do Sul foi invadida pelo Japão, né, então tem muito contexto histórico, e o que me emocionou nessa série, né, foi principalmente mostrar os relatos de algumas mulheres que ainda estão vivas, né, nesses anos 2000, que ainda estão vivas, né, e que passaram pela guerra, que passaram por todas essas mudanças, né, da Coreia do Sul, que passaram por todas essas mudanças, e do Japão também, e como que elas foram afetadas, né. Então eu achei muito bonito. Eu tô ansiosa pra sair logo a 3ª temporada, e foi uma série que eu matei, assim, praticamente num fim de semana inteiro, e a história é linda, e eu não tenho muito o que falar, assim, da história, porque eu assisti bem no comecinho do ano, já não me recordo tanto. Eu quero muito ler o livro, e não sei se eu espero primeiro acabar a série ou se eu leio o livro, né, concomitantemente, não faço ideia ainda. Vale muito assistir ou ler o livro, caso você ainda não tenha, caso você se interesse mais pelo livro. E aí uma outra série que me encantou muito, na verdade é uma minissérie, que é Raul Seixas, Eu Sou, que é da Globoplay. E conta a história ali do Raul Seixas, né, como se fosse uma historinha mesmo, né, mostrando o passado dele, a infância, a adolescência ali, a fase adulta, né, e a sua decadência também. E quando eu era criança, pré-adolescente, eu era muito fã do Raul Seixas, né, eu aprendi a ouvir Raul com a minha mãe, ela sempre foi muito fã, e eu era apaixonada, né, porque era rock and roll, era brasileiro, e eu tinha aquela coisa de adolescente, de gostar de rock e ser rebelde, enfim, e eu sempre fui muito apaixonada. E a série, visualmente, eu achei a série linda. A história, claro, né, tem muitas coisas que foram necessários enfeitar, né, não falar diretamente, principalmente no quesito drogas e álcool. Ele foi uma pessoa que abusou muito, né, das drogas na sua vida. E isso afetou muito, né, não só a sua carreira, mas também a sua vivência, né, com a família, com os amigos. Mas eu achei excelente, e assistam. É uma minissérie, né, ela é curta e vale muito a pena também. Agora, na categoria filmes, um filme que me marcou muito esse ano, e que, se eu não me engano, acho que ele foi lançado em 2024, mas eu só assisti agora em 2025, que é o Dias Perfeitos, que é um filme que se passa no Japão. E é um filme que conta a história ali de um cara que limpa banheiros públicos, e ele tem uma vida normal, uma vida comum. E ele vê a beleza ali do dia a dia, ele vê essa perfeição, né, de você estar viva, a perfeição de você ter um aconchego, sabe, você ter uma rotina, sabe? Ele mostra ali que a rotina também tem as suas belezas, justamente por ele ser uma pessoa que ele tem o seu trabalho, mas ele também tem alguns hobbies, né? Que é tirar fotos de árvores e revelar. Ele gosta de ir pra sauna, ter um momento ali dele com os amigos, ele gosta de comer nos mesmos lugares. E ele se vê com essa rotina quebrada, né, em alguns momentos. E o filme mostra isso, como que ele lida. Falando assim, parece que não é uma história chata, mas na verdade é uma história muito bonita. É um filme lindo, e de vez em quando eu ainda me pego pensando assim, sabe, no sentimento que ficou do filme, sabe? Me traz essa paz. Então, Dias Perfeitos é um filme que vale muito a pena você assistir. Outros 2 filmes também, né, que foram os meus preferidos do ano, foram o Agente Secreto, né, que foi lançado agora há pouco tempo, nesse fim do ano também, e o Ainda Estou Aqui, né, lógico. Ambos são filmes que foram nomeados, né, receberam indicação ali, né, do Oscar. Foram filmes que foram aclamados lá fora, mas que aqui dentro, né, aqui no Brasil, quem é brasileiro
e gosta muito de cinema, se encantou com os personagens, principalmente do Agente Secreto, que traz o tema, né, ditadura, mas tem um pouquinho ali de leveza ali do dia a dia, principalmente por se passar no Recife, né, em Pernambuco, e o personagem ser carismático, do Wagner Moura, né, ser um personagem carismático. E a Dona Sebastiana, assim, eu não imaginava que eu ia gostar tanto dessa personagem. Eu ainda estou aqui, né, eu me emocionei muito, assim, com a história, chorei. Dificilmente eu choro, né, com filme, livro, etc. Mas eu me emocionei muito com a história, principalmente por ser uma história real, né? Então, geralmente, quando essas histórias têm esse quê ali de realidade, eu acabo me emocionando mais. A história é incrível, então são 2 filmes que vale a pena você assistir. Eu não tenho certeza se o Agente Secreto ainda tá no cinema, mas se tiver aí na sua cidade, por favor, assista, que você não vai se arrepender. E são filmes muito bons. Agora, no quesito cosméticos, um dos meus preferidos do mês, do ano, né, na verdade, é esse protetor solar da Nides. Nides é uma marca que é da Droga Raia, Drogazil, né, da rede. Eu não lembro se é da Droga Raia, da Drogazil, enfim. Mas são produtos, né, próprios de grande rede. Mas eu achei esse protetor solar excelente. Eu já fiz tratamento na pele, né, de dermatologia, e a dermatologista passou, né, cremes caríssimos, protetor solar caríssimo, etc. E eu usava e realmente eram muito bons, mas esse da Nides, eu não lembro quanto eu paguei, mas foi muito barato. E esse aqui é só pro rosto, né, um protetor solar facial, fator 70, e esse aqui é sem cor. Eu tenho outro protetor solar com cor, que é o da Elseve, mas eu dou uma variada, né? Quando eu tô em casa, por exemplo, eu uso sem cor, ou às vezes quando eu não quero carregar, né, o rosto com maquiagem ou com pintar, né, o rosto, vamos dizer assim, eu acabo usando ele. E eu achei ele muito bom porque ele é sequinho, não deixa a minha pele com aquele ar ali de besuntado, sabe, meio oleoso, nem nada. Minha pele é mista, então eu achei muito bom e eu recomendo muito. É meu preferido do ano e provavelmente vai ser o preferido de 2026 também, porque eu vou continuar usando, não só pelo custo-benefício, mas porque eu achei excelente. E outro cosmético também preferido é esse Nivea Amora Sunshine, que é um protetor labial. Ele é um hidratante, né, labial, na verdade, e ele tem um gostinho ali de amora, né, um cheirinho de amora, mas ele tem uma cor, né, ele é mais escurinho, e ele deixa um tom como se fosse um batom, sabe? E ele é bem baratinho também, desses que você encontra em qualquer farmácia, e ele hidrata bem, né, os lábios, e eu tenho usado com bastante frequência. E eu tenho mania de ficar mordendo o lábio, né, não é uma mania muito boa, mas ele tem deixado meus lábios muito mais hidratados e uniformes. E aí, por último, né, na parte ali de cosméticos, tem esse Fairy Tales Storybook Cosmetics, que é uma paleta de sombra com formato de livro. E, gente, me encantei. Eu não sei se isso daqui tá vencido ou não. Eu comprei num brechó, brechó de rede, né, que vende não só roupas, mas vende cosméticos, acessórios, sapatos, etc. Joias. Eu vi essa embalagem e eu me encantei, justamente porque é livro. É o livro da Chapeuzinho Vermelho, né? Eu descobri que essa Fairy Tales Storybook Cosmetics é uma série, né, dessa marca. Tem cada livro, né, tem uma paleta de sombra, né, uma paleta de cor, assim, né, que tem a ver com a história. E aí nessa aqui da Chapeuzinho Vermelho tem os tons vermelho, né, lógico, e tem marrom, né, que é do lobo, e tem as suas versões ali opacas e as versões com brilho. E eu comprei não só por conta da embalagem, né, que eu sou muito apegada às embalagens, mas porque eu não uso muito maquiagem. Eu tenho só 2 paletas de sombra, uma que é com tons azulados e outra que é com tons ali do dia a dia, né, marronzinho, bege, cores um pouco mais claras. Mas eu queria cor, né? Eu gosto muito do tom vermelho, né? Eu sinto que
que na minha pele combina bem. E aí, por coincidência, né, eu achei esse que tem essa paleta com essas cores vermelhas. E eu achei a coisa mais linda. Então eu não sei, né, dizer se tá vencido ou não, mas eu nem lembro quanto eu paguei. Eu lembro que eu devo ter pagado baratinho, né, por ser um brechó. E ele tava novinho, né? Eu simplesmente tirei o plástico aqui, então não foi usado, então não teve nenhuma contaminação, né? Então eu amei. E agora na categoria lugares para comer ou para tomar café, o meu lugar preferido do ano foi o Por um Punhado de Dólares, que é uma cafeteria que tem no centro de São Paulo. E tem 2 unidades aqui no centro, mas a que eu costumo ir é uma que está ali perto da Praça Roosevelt, ali na Consolação. Eu gosto muito de lá justamente por ser um preço, um bom custo-benefício, né? Não ser essas cafeterias caríssimas, né, que tem aqui em São Paulo, mas porque o café é muito gostoso e eu costumo às vezes comprar o grão, né, o café em grão lá e fazer aqui em casa. Eu não tenho comprado tanto, não tenho frequentado tanto, né, nessa última parte do ano, né, nesse fim de ano, porque, né, eu não tô podendo gastar muito e eu tô fazendo alguns cortes, mas toda vez que eu tenho a possibilidade de ir lá, eu vou, porque é um preço muito bom, né, as comidas são gostosas, né, os lanches são gostosos e o café é excelente, né, e o atendimento também é muito bom. As pessoas lá, eu sempre sou muito bem recebida e vale muito a pena conhecer o Por um Punhado de Dólares. Se você estiver aqui em São Paulo, caso você queira tomar um café em algum lugar com um preço razoável. Agora, no quesito exposições, esse ano eu fui em poucas exposições, eu costumo ir com muito mais frequência, né, todos os anos, mas esse ano, excepcionalmente, eu acabei indo poucas vezes, mas eu vi 2 exposições que eu gostei muito, que foi a exposição Raul Seixas, né, que foi no MIS. Ela encerrou há pouco tempo e lá você conseguia, né, acompanhar toda a carreira dele. Esse ano eu acho que eu tive uma overdose de Raul Seixas, né? E lá você via não só os itens pessoais dele mesmo, né, do acervo ali da família, do fã-clube, mas tinha algumas réplicas também, né, de roupas que ele usava em shows, de discos. Tem o próprio violão dele, né, que tava todo quebrado, todo ferrado, que a mãe dele fez questão de guardar. Enfim, você conhece toda a história ali do Raul Seixas e suas versões, né, desse cantor, desse músico que era uma metamorfose ambulante. Então, valeu muito a pena conhecer, ver a exposição. E outra exposição que eu vi nesse ano também, mas que foi ali para setembro, quando eu tava de férias, foi a exposição do Monet, que foi ali no MASP. E foi uma exposição que foi muito legal de ver, justamente porque ela tinha a temática ali de natureza. Então, como que a arte, né, encontra a natureza ali e suas sazonalidades, né? Então, você tinha a possibilidade de conhecer toda a obra ali, né, todas as fases do Monet, a sua história, como que a sua arte, né, ela foi evoluindo junto com o tempo e junto com a sua cegueira, né? Para quem não sabe da história, o Monet, ele ali na fase final ali da sua vida, ele já estava quase cego, assim, já estava praticamente com 80% ali da visão perdida, né? E para quem é pintor, isso é muito frustrante, né? Mas mesmo assim ele continuava com aquele talento ímpar e suas obras são muito bonitas, né? E valeu muito a pena ver de perto, conferir cada pincelada. E foi uma exposição incrível. E agora, por último, né? A última categoria que eu quero falar é canais do YouTube, né? Então, esse ano eu vi o YouTube, ele fez uma retrospectiva, né? Igual o Spotify costuma fazer, mas dessa retrospectiva eu tenho 3 canais que eu gostaria muito de indicar, porque foram os canais que eu mais assisti durante esse ano, foi o Liberfilia, que é um canal de uma menina que mora no interior de São Paulo. Ela mora num sítio com a família, ela mora na casa dela, né, solo, mas ainda é ali junto com a família, né, como se fosse uma comunidade, vamos dizer assim.
e ela mostra o dia a dia dela, ela mostra as leituras dela, o trabalho dela, né, com comunicação, e é um canal conforto, sabe? Esse ano eu consumi muito mais canais conforto, né, desses que tem ASMR, que são vlogs, né, e que mostram o dia a dia das pessoas. Então, Liberfilia foi e ainda é o meu canal preferido aqui no YouTube. O segundo canal que eu tenho gostado muito de acompanhar é o Burcu. Burcu é o nome de uma menina turca e ela também, né, é bem parecido com essa da Liberfilia, né, a diferença é que ela mora num apartamento lá na Turquia e ela mostra o dia a dia dela, as coisas que ela cozinha, né, então eu tenho aprendido muito a cultura, né, dela justamente através da comida, através do que ela faz. Às vezes ela vai para alguns museus, às vezes ela vai para alguns lugares, né, conhecidos lá na Turquia. Eu não sei dizer qual cidade que ela está, se é Istambul ou se é alguma outra cidade, mas vale muito a pena conhecer. Também não tem falas, é só um vlog ali e o dia a dia dessas pessoas. E aí o terceiro canal que eu tenho acompanhado muito esse ano é o da Beta Bochá. Eu não lembro se eu comecei a acompanhar no ano passado ou se foi esse ano, mas eu gosto muito da Beta, justamente por ela ser bem crítica, né? Ela é divertida, ela é uma mulher trans que faz reacts, né, no YouTube, e ela sempre traz o ponto de vista, né, dela, né, a experiência dela nas coisas que acontecem ali do dia a dia. Mas uma das coisas que eu gosto muito também é que a Beta, ela é publicitária, né? Ela trabalhou muito com isso, então ela tem uma noção muito, muito extensa, né? E uma experiência, né, dessa área. E às vezes quando sai alguma polêmica de alguma influenciadora ou youtuber que lançou algum produto e ela faz as análises dela com aquele olhar ali publicitário, com aquele olhar um pouco mais crítico de quem tá do outro lado, é bem legal. E ela tem um humor assim afinado, um humor afiado também, e eu gosto muito. Então é isso, esses foram os meus preferidos, né, os meus favoritos de 2025. Em 2026 eu pretendo fazer uma vez por mês, né, e um vídeo um pouco mais curto, porque esse é praticamente uma retrospectiva, né. Então eu vou trazer, né, os livros favoritos, as coisas favoritas do ano, coisas que eu esteja ali aficionada, e é isso. Acompanhe aqui o canal. Faz pouco tempo, né, que eu comecei de fato, então tem muitos vídeos aí que vão vir. Eu tô com muitas ideias para 2026 e espero que vocês acompanhem, que vocês sigam, curtam, comentem, compartilhem. E só para resumir muito bem, eu costumo falar aqui sobre literatura, sobre arte, tem os vlogs, né, que eu preciso voltar a fazer, inclusive, mas o principal foco é literatura e Notion, que é uma plataforma de produtividade. Eu amo usar essa plataforma, ela me ajuda muito no dia a dia, e às vezes eu faço um link ali com a literatura ou com produtividade mesmo, que são temas que eu gosto muito. E é isso. Então, se você gosta desses temas, então continue por aqui, que em 2026 tem muito mais. Um beijo, boas festas, bom fim de ano pra você e até o próximo vídeo.